Agora, eu errei. O filho pródigo errou, saindo de casa, tendo falsos amigos, mulheres da vida. E nós? Qual é o meu erro, enquanto padre? Qual é o seu erro? Eu não sei onde, mas onde você erra? Você já errou com alguém? Você já cometeu alguma coisa que atrapalhou a sua vida? O que fazer daqui para frente? Vou lhe conceder 5 dicas que podem resolver o seu problema, se você colocá-las em prática, 100% garantido. Primeiro, reconheça que você errou. Quando você errar com alguém, para de tampar o sol com a peneira, para de ficar arrumando desculpa, ou mas você sabe como que é. Não sei como que é não, como que é? Você tem que chegar e falar assim: olha, eu errei, a culpa foi minha. Hoje em dia é difícil encontrar gente assim. Todos nós erramos, mas quando você vê alguém que errou conversando, a pessoa não fala que ela errou não, ela vem com 1000 desculpas para justificar o erro. Quem justifica erro não tem arrependimento. O arrependimento, primeiro, ele é um reconhecimento. Eu errei, eu cometi um erro. Encare o problema de frente, encare a pessoa de frente e reconheça-se pecador. Eu errei, a culpa foi minha, eu escolhi mal. Segundo, busque redimir-se. O que é redimir-se? O que significa esta palavra? É você fazer o que está no seu alcance para você consertar o que você estragou. Você falou mal de alguém, queimou a pessoa, isso chega no ouvido da pessoa, a pessoa reclama com você. Primeira coisa: eu errei, foi a minha fraqueza, minha língua é meio solta mesmo, fala isso, eu errei. Mas não adianta falar eu errei não. E o pepino do inocente? Você vai calçar sua cara e vai lá falar que o que você falou é mentira, que isso é a sua língua que é solta. Ó, gente, você desculpa, a pessoa não fez isso não, a pessoa não fez isso, a pessoa é boa, eu que falei demais. Eu queria pedir desculpa a vocês, porque é muito fácil. Você falou que arrependeu, mas deixa o pepino que você criou com outro. Você criou a confusão, você tem que resolver. E se não for possível resolver, remediar o que você consegue. Terceiro, peça desculpas com sinceridade. Se você não arrependeu do que você fez, não peça desculpa. A sua cara fala que você não arrependeu. A gente não xinga não, né? Xingar é uma palavra feia também. Mas de vez em quando eu fico olhando assim, eu não sei o que eu falo, o que eu penso. Eu aprendi uma coisa: quando você vai se confessar com o padre, primeiro, você não está lá porque você está certo, você já está lá porque está errado. Você não vai falar coisa boa, você vai falar é pecado. O padre não vai te condenar, ele vai te perdoar, mas você tem que mostrar um arrependimento, uma contrição de coração, uma busca de mudança de vida. Tem gente que chega perto dos padres para confessar, o padre está lá atendendo confissão, faz assim, ó: quais são os seus pecados, meu filho? Ah, padre, não sei. Eu queria perguntar: você está rindo de quê? Qual o pecado engraçado? Qual os 10 mandamentos que faz graça? Porque eu não conheço pecado engraçado não. Quer dizer, não é que a pessoa, né? Mas você nota que o arrependimento às vezes não há. Existe o eu preciso, eu quero, eu magoei o meu colega, eu quero voltar com ele, porque se eu não fizer paz com ele, não tem futebol no domingo, que a bola é dele. Eu tenho que perdoar minha namorada, porque não está bom com ela, mas sem ela está pior, e a mãe dela, problemão. Não há um arrependimento de coração. Existe um oportunismo com a situação. Você precisa desculpar sinceramente. A pessoa precisa ver no seu rosto uma contrariedade verdadeira. Eu já atendi pessoas e confissões que a pessoa chora de pingar e não é lágrima de crocodilo não.
Você vê que ela está profundamente arrependida do mal que fez. As pessoas precisam ver isso no seu rosto. Você errou? Reconheça que errou. Tente arrumar o erro e mostre que você está arrependido de coração. Quarto, aprenda com o erro. Errou? Errou. Aprendeu? Aprendeu. Então não repita. Tem gente que não aprende com erro. Você conhece gente assim. Tomara que você não seja assim. A pessoa faz uma coisa errada, leva a porta para cara fora, sofre, chora, toma cartela de cardenal, que confusão. Aí a crise passa. Aí passa uns tempos, a pessoa que sumiu aparece. A pessoa assim meio decadente, ela já aparece bonitinha, já voltou. Você fica olhando a pessoa. Poucos dias se passaram, ela começa a fazer a mesma coisa. O que não houve aí? Arrependimento e aprendizado. Os nossos erros nos ensinam a não repeti-los. Quinto e último, auto-perdão. Reconheça o seu erro. Remissão, tente remediar a situação. Mostre no seu olhar que você está arrependido e aprenda com o erro. Último, se perdoe. A gente que atende, assim, conversa com pessoas, não é uma ou duas não, gente. Quantas pessoas me procuram? Eu não vou contar o pecado, é claro, né? Ô padre, eu vim confessar. Uma senhorinha, tadinha, 70 anos, perendo os 80. Falei, tá bom. Quais são os seus pecados? Ela me arranca um pecado, quase que eu caio da cadeira. Quase que eu caio da cadeira. Aí eu falo assim com ela, o quê? Senhora, me desculpe, não é normal do padre se assustar. Mas pela idade da senhora, eu nunca ouvi alguém fazer um pecado desse. Não, padre, agora não. Eu tinha 20 anos. Mas a senhora de 20 anos até hoje nunca confessou? Eu confesso todo ano. Mas nunca contou esse pecado? Eu conto todo ano. Por que você está me contando de novo? Deus já perdoou. Ah, padre, mas eu não perdoei. Está assim, ó. A pessoa já confessou, Deus já perdoou, as pessoas já perdoaram, o padre perdoa, mas a pessoa sai com aquilo, eu não me perdoo. Isso não é arrependimento, isso é o quê? Remorso. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Qual a diferença de arrependimento e remorso? Comecemos pelo remorso. O remorso ele não liberta, o remorso ele prende. O remorso é você se sentir culpado. Toda vez que você olhar no espelho, você fala para você assim, eu sou um safado mesmo, eu não presto, eu não valho nada, o que eu fui fazer? Isso é remorso, isso é culpa. Muitas vezes, o remorso ele dói, mas ele não leva a mudança de vida. Daqui a pouco você está com remorso de outra coisa. E guarde isso aí. Pessoas que têm remorso, elas têm baixa autoestima, são pessoas inseguras e são pessoas inconsequentes. Fazem primeiro, pensam depois. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso, ele traz consigo um sentimento de culpa. Repete alto. O remorso traz consigo um sentimento de... E o arrependimento? Qual é o sentimento? Não. Depois vem esses aí, mas tem o principal. Como que eu sei que alguém arrependeu e não está apenas com remorso? A pessoa que está com remorso, ela tem culpa. E a pessoa que tem arrependimento, ela tem atitude. O arrependimento me faz mudar a minha atitude. Você é minha amiga, eu fiz com você uma coisa que te magoou. Se eu estou com remorso, eu fico, não, mas eu sou safado. Por que eu fiz ela com ela? Que culpa, que culpa. Mas se precisar, eu vou fazer de novo. Isso é remorso. Arrependimento é diferente.
me dá uma segunda chance, eu te prometo, eu posso errar com você em outras coisas, mas nisso nunca mais eu erro de novo. Arrependeu, mudou a atitude. Arrepender é abandonar o erro e não voltar a ele. Isso é arrependimento. E pessoa que tem arrependimento, elas têm autoestima, elas são seguras, compreensivas e responsáveis. E isso não tira o erro, mas você aprende com o erro, você arrepende do erro e você começa uma vida nova. Pergunta para quem está do seu lado aí, ó. Pergunta para a pessoa: como anda o seu coração? Como anda o seu coração? Os mais desinformados dizem: tá batendo, tá batendo. Uns vão dizer: tá paralece. Um dia numa palestra eu caí bobagem. Tá assim no meio do pessoal, né? Eu perguntei para uma moça: e aí, como está o seu coração? Ela não tinha palavras, ela só fez assim, ó. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí a colega dela falou assim: tá apaixonada. Eu falei: mas não é esse coração, né? Até no dela parecia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós só conseguimos mudar de vida se a gente consegue mudar o nosso coração. Quem não mudar o coração não muda nada. Oração para você rezar todo dia. Vocês já sabem, só que não rezam. Então, a partir da manhã a gente já começa a rezar. Vamos rezar, a partir de agora. Jesus, manso, mudou o coração, mudou tudo. Mudou tudo e não mudou o coração, mudou nada. O coração é o centro da vida. Não é esse coração de músculo que Jesus fala, é o centro da vida. E a palavra vai dizer o seguinte, presta atenção que isso aqui é para tirar sono. Isso é para dar insônia. Provérbios 4, 20 a 23, eu vou ler. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda a minha palavra no teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do seu coração procedem, do seu coração procedem. Fala o que está do seu lado: o seu coração é fonte de vida. Amém? Só que veio Jesus e mostrou que não existe só esse coração, existe um outro coração. Quantos corações batem no seu peito? Quantos? Então é um ou outro, não é? Não tem como você ter dois corações. Provérbios 4, 23 vai dizer: o teu coração é fonte de vida. Aí Jesus chega e fala assim: tá bom, mas não é todo mundo que tem coração fonte de vida não. Tem um outro tipo de coração. Eu vou dizer para vocês qual é. Aí Jesus arranca o verbo. Entretanto, as coisas que saem da boca, elas vêm do coração. E são essas que tornam uma pessoa impura. Provérbios disse que existe um tipo de coração. Um coração que é fonte de vida. De onde sai o quê? Coisas puras, coisas boas.
Jesus diz que existe gente que tem um outro tipo de coração. Que tipo que é esse? Um coração que polui a língua. Porque não existe língua pecadora, não existe língua pornográfica, não existe língua que fala palavrão, não existe. Existe o coração. Um coração pornográfico, ele vai ter uma língua pornográfica. Um coração cheio de palavrões, a sua língua vai só repetir o que está lá. Ai, pai, eu não concordo, não discuta comigo, discute com quem falou. E quem falou foi Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. E Jesus está falando que tem gente que tem um coração impuro. E todo mundo acha que o coração é fonte de vida, mas tem gente que tem um coração impuro. E como que eu sei que o meu coração não é puro? Porque é do coração que saem as coisas ruins. Quais coisas ruins? Vamos repetir? Repita alto. Más intenções. Homicídios. Adultérios. Imoralidades. Roubos. Falso testemunho. Calúnia e blasfêmia. O que Jesus está nos ensinando? Fique contrariado com o padre não, hein? Não, o padre está pegando pesado. Só estou lendo Bíblia. Jesus está nos mostrando, não se engane, pensando que todo coração é fonte de vida. Não se engane achando que todo mundo que está do seu lado tem um coração bom, porque não tem. Tem gente que tem um coração bom, é fonte de vida, mas tem gente que tem um coração impuro. Como que eu sei? Essas coisas ruins não vêm de um coração bom. Tem como você colher morango em pé de limão? Tem como você colher manga em pé de jaca? Se conhece a árvore, se conhece o coração pelas obras, pelas palavras, pelos sentimentos. Rapidamente. Ai, padre, eu tenho algumas coisas que o senhor falou aí, não tem problema. É bom você alertar o que tem para já tirar isso aí. Você já conhece, tem muito tempo que eu não vejo por aqui. Quando eu era criança tinha muito, hoje eu não vejo mais. Mas vocês conhecem aquela erva de passarinho, que é uma praga? É uma plantinha laranja? Aquilo é uma praga. Você pega um pouquinho e joga na árvore assim, ó. Ela vai. Você é uma árvore boa. Mas pode ser que no seu coração tenha essa erva de passarinho. Ela vai criando o quê? E a hora que você vê, ela sufoca a árvore. A árvore seca até morrer. Quais são esses comportamentos que Jesus disse que torna o coração impuro? Eu vou ler que eu quero rezar para você não estender aqui. Primeiro, má intenção. O que é uma má intenção? O dicionário responde: disposição interior que inspira e alimenta uma ação maldosa, conscientemente praticada. O que é uma má intenção? É alguém que pensou em fazer uma coisa má, e ela espera a oportunidade para fazer. Ela tem o quê? Má intenção. Ela agiu de má intenção. Segundo, homicídio. O que é um homicídio? Matar alguém, matar o outro. É interessante, não faço isso com todo mundo não. Só quem vem confessar rindo que eu faço. A pessoa fala assim: ai, padre, eu não estou lembrando de muito pecado. Aí eu pergunto assim: você roubou? Você matou? Aí eu olho para o olho da pessoa e falo assim: mas você já matou alguém no seu coração? Você já matou alguém da sua roda de relacionamento? Tem alguém que você não cumprimenta, a pessoa ficou invisível para você? Tem alguém que você já disse assim: a fulano de tal morreu para mim? Ah, padre, isso tem. Então você matou. Você não matou fisicamente, você matou emocionalmente.
Você matou relacionalmente. Olha que matar o outro não é só tirar a vida, não. É anular o outro, é não ver o outro, é desprezar o outro, é fazer maldade para o outro. Isso é homicídio. Adultério. Tem que explicar o que é? Quer que desenhe? Quer que mostre uma meia dúzia? O que é que vocês querem? Adultério, que não caiu de moda, hoje está na moda. Mas para quem tem fé não caiu de moda, que a palavra de Jesus não mudou. O que é adultério? É você estar compromissado com a pessoa, você estar casado com a pessoa e manter relacionamento com outra pessoa. Seja na cama, seja no olhar, seja em mensaginha, seja em vídeo celular. Agora está com um negócio aí chamado de nudes, que eu estou com antipatia disso. Povo sem vergonha. Aí depois, eu fui injustiçado. Tem uma foto. Falei, meu filho, mas quem que tirou essa? Onde que apareceu essa foto? Entrou no seu quadro no 007, tirou uma foto nua sem você ver e divulgou para todo mundo? Porque na hora de fazer o festival do besteirol, é só boca que torce, é só sensualidade. A hora que cai na boca do povo, aí a pessoa põe um véu na cabeça na hora. Mas tem que pôr, porque aí o comentário, adultério, gente, cuidado. Celular, é muito bom, mas cuidado. Essas coisas, o pessoal hoje acha muito normal. Você que casou, fidelidade. Você tem alguém na sua vida, você tem aliança no dedo, fidelidade. Está namorando, aprenda a fidelidade aí. Seja fiel a essa pessoa, ame essa pessoa de coração, né? Imoralidade, o que é imoralidade? É um comportamento devasso. É gente que só pensa, dona Bela, a gente só pensa naquilo. E hoje em dia, meu irmão, eu vou lhe contar, para você fugir da imoralidade, você tem que ter decisão. Eu sei das coisas que eu falo. Há certos grupos de WhatsApp que não são mais sujos e porcos por falta de memória no celular. E tem gente que gosta de ficar vendo, quanto mais imoralidade melhor. E a pessoa não vê não, ela quer mostrar. Aí tem a roda também dos devassos, aí é uma festa. Eu não vou nem falar sobre isso, eu vou só falar o que Jesus fala sobre essas coisas. Se alguém obedece os mandamentos de Deus e ensina as pessoas a fazer o mesmo, esse o dia que morrer vai ser grande no reino dos céus. Mas aquele que faz da sua vida uma bagunça, não obedece os mandamentos e ensina os outros a fazer a mesma coisa e fica passando para frente essas coisas, se conseguir chegar no céu, você vai ser o menor no reino dos céus. Não foi eu que disse, foi o mestre. Também você tem que ter uma vida de moralidade. Hoje em dia a imoralidade é bonita. E quando você ouve o padre falar isso, você fica meio confuso, porque hoje todo mundo ri dessas coisas. Trocam imagens, trocam fotos, órgão genital, mas passa no celular à vontade. Aí você fica... Sei qual a graça que as pessoas acham nisso. Aí depois a gente fala de sexo, sexo no casamento, sexo entre o casal, prazer conjugal, prazer na hora do ato sexual. O padre está falando coisa imoral na missa. É porque o sexo, que é obra de Deus, o prazer que Deus criou entre o homem e a mulher, o prazer sexual, nos seminários se estuda isso, o prazer da penetração é normal, não se tem filho se não se faz isso. Aí o diabo vem, atrapalhou tudo. Aí quando se fala de sexo, órgão genital e prazer, o que vem na sua cabeça? A bagunça que virou o sexo hoje em dia. Aí parece que é uma coisa suja, uma coisa imoral, uma coisa pecaminosa. Não, tudo que Deus fez é bom. Uma mulher nua é bela, um homem nu
é belo aos olhos de Deus. São as duas criaturas maiores de Deus. Deus não fez nada feio. Mas o que acontece? O diabo trabalhou tanto que hoje em dia, quando se fala em órgão genital, vem na cabeça o quê? Piada, imoralidade, coisa chula, coisa suja, e maculou a obra maravilhosa de Deus. E a pessoa vai colocando na cabeça essas coisas, e a hora que vai enchendo a cabeça dessas coisas, a hora que não quer, ela fica pensando. Aí começa um relacionamento, ela quer fazer a mesma coisa, quer fazer loucuras. Vamos ter um relacionamento louco. O marido falou com a mulher: vamos fazer uma loucura hoje. A mulher: faço. Marido: eu tenho um desejo. A mulher: fala. Tire tudo. Tirou tudo. O que você quer que eu faça? Eu quero que você se dependure nesse ventilador do hotel. Eu vou ligar o ventilador. Cai mulher, cai ventilador, acerta ainda a perna do tarado. A mulher leva uma pancada na cabeça. Todo mundo para o hospital. Depois fazer um BO. Meu irmão, vai fazendo tudo que está na sua cabeça. Onde vai parar? Vai imitando filme, vai lendo um certo tipo de revista, vai tendo certo tipo de conversa. Daqui a pouco, depois que casa, você não vai tratar a sua mulher como esposa, como uma dama. Ela vai ser uma louca, uma prostituta. Ela é a mãe dos seus filhos. Mas o pessoal quer fazer loucura. Também tem ventilador, né? A gente ri, né, meus irmãos? A gente ri. É para não chorar, deve ser, né? Tá complicado. Eu não posso falar. Vocês não imaginam, gente, o que o ouvido de padre ouve. Imagine e multiplica por 10. O que a gente não ouve naquela sala ali? É para cair duro. Quantas mulheres sofrem dentro de um quarto com o marido? Quantos maridos não conseguem ser o que a mulher quer, que a mulher ficou louca? A mulher está louca. E eles me falam, isso é louco, isso é loucura. Você casou com uma devassa. Não, padre, ela fala: eu sou devassa. Falei: ai meu Deus. Ela não está sabendo o que está falando. Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. E isso vai tornando o coração da gente o quê? Impuro. E sabe o que é o pior? A gente começa a julgar os outros por aquilo que a gente faz. Aí alguém pega uma criança, põe no colo, ela é tarada, já está querendo pegar a criança. Está no seu olho. Aí alguém trata bem um jovem, olha lá, quer levar o jovem para o motel. Está na tua cabeça. Porque o mundo hoje está muito sexualizado. Tudo hoje. Dom José Belvino, o bispo que me ordenou, nosso bispo antigo, né, Dom Belvino, num retiro que ele pregou, ele falou assim: quando eu era seminarista era mais fácil ser santo. A gente perguntou: por que, Dom José? Eu ia na livraria comprar jornal, tinha um tanto de revista pornô, mas tinha umas taxas pretas, escrito assim: censurados. Aí você só via o rosto com a mão, tudo com tarja preta. Fui lá comprar jornal um dia desse, quase que eu não vejo jornal. Não tem taxa preta e mais nada. O bispo até assim, ó. Eu não sabia onde que o hino dele ia. Falou assim: na minha época era mais fácil, pelo menos se escondia para quem vê. Hoje diz: se você quer, se não quer, se o valor se não é, está estampado. Aí aqui, meus irmãos, não é uma questão de colega, não é uma questão de roda, não é uma questão de ser mulher ou homem, não é essa a questão. A questão é se você quer um coração que seja fonte de vida, ou se você quer um coração impuro, que essas coisas poluem o coração. Roubo, tomar aquilo que não é seu, assalto, injustiça, corrupção, tudo isso é roubo, né? Falso testemunho,
Afirmar como verdade o que você sabe que é mentira polui o coração. Calúnia, que é mexerico, fofoca, difamação, injúria. E blasfêmia, falar contra Deus, contra o nome de Deus. Ah, Deus não me ouve. Não é só falar mal de Deus, palavrões não. É você ficar, Deus não me ouve, Deus não me escuta, parece que é cego, que é surdo. Isso tudo é blasfêmia. Vai à igreja fazer piada com coisa santa, piada com o nome de Jesus, piada com o nome de Nossa Senhora, piada com coisa da igreja. Tudo isso é blasfêmia. E tem gente que gosta, né, e fica passando ainda. Gente, essas coisas tornam o nosso coração impuro. Nós vamos nos afastando de Deus. Aí tudo fica muito normal. Há um ditado que fala para você pesar na balança da vida, se o seu coração é fonte de vida, ou se o seu coração está se afastando de Deus, é quando aquilo que é pecaminoso não me assusta mais. É quando aquilo que é errado, para mim não importa mais. Ah, é normal. Se a gente vai se esfriando e as coisas vão parecendo que é assim mesmo. Veja a pregação de hoje. Filho pródigo errou, eu já errei na minha vida, você erra, nós vamos errar ainda mais, mas precisamos ter um coração bom. É aquilo que eu chamo de intenção positiva. O que é intenção positiva? Mesmo no erro, eu tenho que ter tido dentro de mim uma intenção positiva, uma intenção de acertar. E se eu errei, foi por uma falha no processo. Não foi porque eu fui mal com você, não é porque eu queria mal para você, não é porque eu fiquei pensando mal de você. Algo aconteceu no processo. Se mantém a intenção positiva. Meus irmãos, daqui para frente há uma briga dentro de você. Espero que essa briga renda muitos rounds. Qual é a briga? De um lado, um coração fonte de vida. De outro lado, um coração que quer ser impuro. Qual dos dois vai vencer? Qual dos dois bate dentro do seu peito? Qual dos dois motivam as suas escolhas? Aqui está um ambiente grande, está um horizonte aberto para que você possa ver de tudo, avaliar tudo e ficar com aquilo que é bom, com aquilo que edifica você, com aquilo que te faz crescer. Busquemos a cada dia um coração que seja fonte de vida, para mim e para os outros. Eu quero ser fonte de vida, para mim e para os outros. Vamos repetir isso? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações. Tudo na vida tem que ser podado. Esse podão eu ganhei. Eu pedi e me deram. Eu não tinha podão para fazer essa pregação. Quem me deu o podão me contou um caso. Falou: padre, não é verdade que tudo na vida tem que podar? Por que, meu irmão, você está me contando isso? Não, porque lá no sítio eu tenho um pé de figo. Nunca produziu figo. No início tem uns figuinhos michuruco, vagabundo lá. Isso aí não vai dar em nada. Quando eu contratei um empregado novo para ele fazer a jardinagem lá da minha casa, ele me disse assim, como bom mineiro: uai, esse pé de figo nunca foi podado? Nem sabia que tinha que podar. Pode podar? Pode.
homem não viu. Quando o homem chegou, ele falou: pelo amor de Deus, esse pé de figo é de estimação da minha mulher. Você acabou com tudo. Não ficou uma folha. Você acabou com tudo. Falou: calma. Não fala nada comigo não. Deixa chegar a primavera e o início do verão. Aí nós conversamos. E o cara me disse que o milagre aconteceu. Aquele tronco sem folha, aparentemente destruído, na verdade aquele homem sabia o que estava fazendo. Ele não estava destruindo, ele estava fortificando. Depois que passou o inverno, que chegou a primavera, que foi chegando o verão, ele nunca viu tantos brotos verdes, novos, grandes. E onde há muita folha, há muito figo. E aquele dono disse: se eu soubesse que seria assim, eu tinha pedido para podar antes. Meu irmão, quando Deus te poda, não é bom. Imagina uma videira vendo, ela deu aquele tanto de cachinho de uva doce, ela está lá toda feliz, aí vem o dono dela. Ela pensa: mas o que eu fiz? O que eu fiz? Eu dei tanta uva doce, eu fiz o que devia fazer, eu fui o que consegui ser, por que está me maltratando? Ele não está maltratando, ele está podando. E ele poda para quê? Para que nós produzamos mais. Então você para, meu irmão, para com essa choramingança quando Deus poda a sua vida. O que está acontecendo na minha vida? Por que, Senhor? Seria bom você ter na sua casa duas coisas: um crucifixo e um podão. Coloca na parede o crucifixo e coloca do lado do crucifixo o podão. Aí quando você não souber o que está acontecendo na sua vida, quando você planejou uma coisa e Deus vem e você tem que olhar para a parede, olhar para o podão e dizer uma coisa só: faça-me. Não é dai-me, faça-me. E deixa o podão comer solto, meu irmão. Deixa o podão comer. É aí que Deus trabalha. É quando o podão age, é que Deus está olhando para você e dizendo: você produz mais, você chega mais, você pode mais. Mas nós não gostamos de ser podados. Nós gostamos que Deus faça a nossa vontade. E para que eu produza, eu tenho que ser podado. Eu não quero ser podado. Então você será cortado. No podão, meu irmão, ninguém escapa. Ninguém escapa. Todos nós vamos entrar no podão, mais cedo ou mais tarde. E Deus, Ele sabe mais. Eu tenho que saber esperar, confiar e acreditar. Quando isso vai acontecendo na minha vida, a graça de Deus começa a operar em mim. Receba com alegria as podas que Deus faz na sua vida. Você quis muito uma coisa, você sonhou muito com alguma coisa, Deus vem. Gente, quem aqui não precisa ser podado? Sabe aquela mania sua de comprar o que você não precisa? Sabe aquela pessoa que você encontra às escondidas? Essa relação precisa ser. Sabe aquele namoro que não vai nem para frente nem para trás? Todo mundo está falando que não vai dar certo, mas você está como cego. Sabe as coisas do passado que você andou fazendo e que no presente te traz tanto sofrimento, e você continua repetindo as mesmas coisas? Sabe aquele vício do álcool, da droga, da maconha, da pornografia? Nós precisamos ser podados. Então que você não seja um bebê chorão. Quando Deus podar você, diga alto: faça-me, Senhor,
e espera. Aquilo que parece ser uma destruição, no futuro vem como uma força para você. E você será grato a Deus. Eu quero aproveitar, não iria falar sobre isso, mas se veio é porque Deus quer falar com alguém aqui. Você conhece erva de passarinho? No início é até bonitinho, fica nas árvores, ela é laranja. Fala isso porque o passarinho traz e põe lá. Aí fica caindo assim, você acha uma beleza. Só que aquilo vai enroscando no tronco, vai enroscando. A hora que você vê, a árvore está seca, morta. Meu irmão, olha para cá, preste muita atenção nisso. Sou a favor de rezar pelas pessoas. E acredito que as pessoas mudam. Mas muda se ela chegar a um ponto de cair em si mesma. Vou voltar para a casa do meu pai. Não sou digno. Faça-me. O pai sabia que o filho cuidava de porcos, mas o pai não vai atrás tirar o filho de lá. Tem hora que nós precisamos deixar as pessoas que amamos comer um pouquinho de lavagem, para que elas possam cair em si e ver que não deveriam ter saído de onde saíram, da presença de Deus. E há muitas pessoas que, querendo ajudar, mantêm a pessoa no meio dos porcos. A pessoa faz uma lambança, você vai e limpa. A pessoa compra, você vai e paga. A pessoa mente, você vai e remenda. A pessoa erra, você vai e conserta. Por que essa pessoa vai querer sair do meio dos porcos? Você está levando um lanchinho para ela, está jogando lá junto com a comida dos porcos coisas boas para ela. Tem hora que a pessoa tem que ser deixada na solidão, para que ela caia em si e pensa: na casa do meu pai tem pão com fartura, faça-me, senão vai ficar dai-me a vida toda. Tem gente que entra na nossa vida para nos abençoar. Desculpe a franqueza, mas tem gente que está na sua vida como erva de passarinho. Só está sugando a sua vida, só está sugando a sua energia, só está sugando o seu dinheiro, está mamando em você. Só quer o que você tem para oferecer, não te dá nada, não colabora com nada, só exige e não agradece. É hora de você cuidar mais de você. É hora de você ir para Deus e falar: meu Deus, quanto a mim, faça-me. E você que vive no dai-me, você precisa cortar da sua vida algumas pessoas. Você precisa cortar da sua vida algumas situações. Você precisa cortar da sua vida gente que só quer o dai-me, e para você nunca faz nada. Para você nunca a pessoa diz o que eu posso fazer por você. A pessoa só está no dai-me, 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 dai-me. Permanecei em mim. O que é permanecer em mim? Não é ficar com Jesus 40 minutos no domingo, 2 horas de missa na quarta. Permanecer com Ele. Jesus é para nós o que o ar é para os nossos pulmões. Permanecer constantemente. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos chegar a um ponto de espiritualidade, de você falar para Jesus: eu não quero e eu não posso fazer nada sem ti. Faça-me, poda-me, mas eu não posso abrir mão daquilo que sou. Eu sou o teu servo, e o Senhor sabe que o Senhor pode contar comigo. O Senhor sabe que o Senhor pode fazer na minha vida a tua vontade, não a minha. Faça-me, poda-me. Então, se você acha que Deus acha bonitinho quem não dá fruto, leia depois, muito obrigado, leia depois em Mateus 21, 18 a 20. Presta atenção nisso. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome.
que o filho pródigo tinha? Fome. O que Jesus tem? Fome. Gente, tem que aprender a ler Bíblia. O filho pródigo tinha fome de quê? Do Pai, de Deus. Jesus tem fome de quê? De você. Jesus tem fome de você. Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou folhas, não tinha fruto. Tem gente que só tem folha, tem gente que só tem aparência, tem gente que só tem coisas, tem gente que só tem posição social, tem gente que só tem dinheiro, tem gente que só tem contas, tem gente que só tem prazer, só tem folha. A pessoa não tem fruto. Se você não sabe, a figueira, ela produz o fruto junto com a folha. Quando você vê uma figueira com muita folha, significa que ela tem fruto. E Jesus teve fome, ele vai. Ele olhou, só tinha folha. E Jesus disse: jamais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. Você quer ouvir os da boca de Jesus? Se você quiser ouvir, é só você não produzir fruto. Ele vai olhar para você: jamais nasça fruto de ti. O filho pródigo começou a secar. Essa figueira começou a secar, porque ela não produzia frutos. Precisamos produzir fruto onde Deus nos colocou. A família onde você está, o local onde você trabalha, a sua turma de faculdade, a sua turma de futebol, os seus amigos. Neste local Deus te colocou para que você seja uma videira frutífera, e para que Deus te pode, para que as pessoas vejam o seu crescimento na espiritualidade. Onde Deus te colocou, Ele te colocou para uma coisa apenas: para que você produza fruto. Não queira imitar os outros, queira ser para Deus. Não queira satisfazer os apetites da carne, porque a conta é pesada, mas queira satisfazer os sonhos de Deus. Meus irmãos, que daqui para frente nós possamos fazer essa passagem maravilhosa, sair do dai-me e passar ao faça-me. Faça isso um mês e me conta. A começar de hoje, tira das suas orações todo dai-me. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me marido, dai-me trabalho, dai-me saúde, dai-me, dai-me, dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do faça-me. Vamos passar para o faça-me. A túnica nova, o anel no dedo, a sandália no pé, a festa, a graça, a bênção, a cura, ela não vem no dai-me, ela vem no faça-me. E às vezes, para Deus fazer, Deus tem que podar. Deixa Deus podar. Eu sou servo, eu não quero ter muitas folhas, eu quero ter muitos frutos. Poda-me, Senhor. Faça-me, Senhor. A partir de hoje, quando você for rezar, marca na sua folhinha, escreva todo dia na folhinha: faça-me, faça-me. Ai, padre, eu esqueci, eu falei dai-me. Começa de novo: faça-me, até que você vai conseguir 30 dias, só faça-me. Padre, se estiver no 29º dia e falar dai-me, volta para o primeiro. É uma caminhada constante. O dia que você completar um mês de faça-me,
nunca, nunca, nunca mais você vai falar para Deus, dai-me, porque você vai ver quão pequeno você era, quais migalhas Deus te dava, e quão vazio seu coração estava. Quando você passa para o faça-me, Deus começa a operar na sua vida, e Ele te dá muito mais do que você merece. Aqui para nós, o que aquele filho pródigo merecia? Uma boa tunda, uma boa coça e vergonha na cara, isso que ele precisava. Só que ele não veio para o pai, dai-me, ele veio para o pai, faça-me. Ele recebeu o que não merecia. Quando você vai para Deus com faça-me, Deus te dá muito mais do que você merece. Deus faz muito mais do que você já pensou. Eu lhe dou a minha palavra de padre, porque eu nunca menti para você. Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu largo o meu ministério se o que eu vou dizer agora não acontecer na minha vida. Começa no faça-me, e você vai conservar o que você tem. Você vai ter o que você não tem, e você vai possuir o que você jamais sonhou em possuir. Você terá uma vida plena, uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Quem crê, diga amém. Amém. E toma posse disso, meu irmão, toma posse disso. Saia do dai-me e passa para o faça-me. E para encerrar, eu vou te contar, infelizmente, infelizmente, o tipo de gente que nos rodeia. Eu não vou aqui poupando palavras para poupar quem não merece ser poupado. Eu estou aqui para agradar as pessoas, para pregar a palavra de Deus. E eu estou abrindo o teu olho, porque tem muita gente aqui vivendo desse jeito. Por isso você não é uma pessoa vitoriosa na vida. Estou pouco lixando o que as pessoas pensam de mim. Eu vivo para agradar o coração do meu Senhor, o Deus que eu sirvo, e aquele que eu consagrei a minha vida. Faça a mesma coisa. Preste atenção nessa história, para você sair dessa vida medíocre que você está, e passar uma vida gloriosa, uma vida de grandezas espirituais, onde a inveja do outro, onde a palavra do outro, onde as pedradas do outro, onde a língua do outro não te alcança, que você está perante o trono do Altíssimo. Preste atenção nessa história. Meu irmão, não se nivela por baixo, não. Não se nivela por baixo, não. Havia um depósito. Qualquer coincidência com a nossa vida aqui é providência de Deus. Havia um depósito de vasos quebrados. Quanto mais quebrado o vaso era, mais respeitado. Então tinham lá os vasos quebrados. Quanto mais quebrado, mais respeitado. Não se sabe o motivo, mas alguém enganou e pegou um vaso inteiro e perfeito e colocou no meio dos vasos quebrados. Primeira coisa que os vasos quebrados fizeram: rejeitaram, criticaram, excluíram. Você não serve, você não é igual a nós. E aquele vaso inteiro, feito pelas mãos de um grande oleiro, se sentiu infeliz, que o que ele mais queria é ser igual aos quebrados, a ser igual aos rachados, ser igual aos defeituosos. E ele pedia: me quebra, gente, me bate, me quebra, mas eu quero ser amado. E os vasos diziam: ninguém tem poder aqui de quebrar ninguém, você tem que se quebrar. Aquele vaso rodava, caía, não quebrava, rodava, caía, não quebrava. Um dia ele conseguiu, meteu a cabecinha numa pedra, quebrou um pedaço. Todo mundo: ei, agora nós vamos te amar, agora você faz parte da gente, você é amigo da gente, você é amigo da gente. Aí o vasinho foi. Só que o vasinho viu
que quanto mais quebrados os outros eram, mais respeitados eles eram. Então ele quis se quebrar mais, porque ele queria respeito. E ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, até que ele se quebrou todo e virou pó. E no dia que ele virou pó, ele deixou de ser vaso. Deus, quando você estava no útero da sua mamãe, fez um vaso de honra. E o mundo rejeita aqueles vasos perfeitos que são de Deus. O mundo não gosta daqueles que estão cheios da graça. E ao invés de você pensar, eu estou no meio errado, eu estou no lugar indevido, não. Você quer imitar os outros. Você quer ser quebrado como os outros. Você quer ser honrado onde nem honra há. Você quer paz onde só guerra há. Aí a pessoa vai se quebrando, a pessoa vai se destruindo, a pessoa vai se esfarelando, até que um dia você chega a uma conclusão: eu não sou mais eu. Ao invés, meu irmão, de abrir mão da sua verdade, ao invés de abrir mão da sua vida, diga para Deus todas as manhãs: faça-me. Você tem um problema na vida? Faça-me. Você está passando um problema com alguém, a pessoa tem acabado com a sua vida? Faça-me, Senhor. Quem sabe essa pessoa difícil com quem você convive não é um podão de Deus disfarçado. Deus usa a pessoa para podar você. Conviver com gente simpática, alegre, bonzinho é muito fácil. Conviver com gente difícil não é fácil. Mas quando você vê uma situação difícil, em vez de você reclamar, faça-me. Você queria muito uma coisa e não conseguiu, faça-me. Você lutou para chegar lá e quase chegou, faça-me. Faça-me. Depois você me conta. Deus nos tira graças pequenas para nos dar graças maiores. Deus diz não hoje, porque amanhã o sim é muito melhor, muito mais duradouro, muito mais verdadeiro. Feliz de nós, por Deus não atender todos os nossos pedidos. Se Deus atendesse tudo que você pede, você seria a mais infeliz das criaturas. Faça-me, louve a Deus, agradeça a Deus, bendiga a Deus. Antes de rezar um pouquinho, leve essa frase para casa. Se amanhã de manhã você fosse amanhecer somente com aquilo e com aqueles que você agradecer hoje, com que você amanheceria amanhã? Não é para pensar? Se você fosse amanhecer amanhã somente com aqueles, pessoas, aquilo, coisas que você agradeceu hoje, amanhã você iria amanhecer com quem e com que? Sem mentir para você, eu estou falando isso para te ajudar. Há pessoas aqui que amanheceriam sem nada e sem ninguém, nunca agradece. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me a parte da herança que me cabe, eu sou digno, dai-me, dai-me, dai-me. Meu irmão, sai dessa. Dai-me não me faz feliz. Passa para o faça-me. E quando vier as podas de Deus, saiba, Deus só poda quem produz. Se Deus te poda, é porque Ele sabe que você pode mais. Vamos fechar os nossos olhos. Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado por esta palavra dirigida a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a fazer esta transição, esta passagem, este caminho entre
o dai-me e o faça-me. Eu preciso permanecer em Ti. Eu preciso estar contigo para que o Senhor esteja em mim e comigo. Senhor, esta noite nós descobrimos o motivo das nossas tristezas, da nossa fome espiritual, fome de carinho, fome de amor, fome de pessoas, fome de dinheiro. Porque nós estamos como aquele filho pródigo ainda no dai-me. Dai-me isso, dai-me aquilo, dai-me agora, dai-me para já, dai-me, dai-me, dai-me. Senhor, eu não sou digno. Faça-me. 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 Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Todo ramo que não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que produz fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Senhor, talvez eu nunca pedi isso, de coração, de verdade, mas eu estou te pedindo, e nós como igreja te pedimos. Poda-me, Senhor. Poda-nos, Senhor. Tira da minha vida todo vício, todo pecado, todas as pessoas que apenas sugam a minha energia, toda falsidade, toda inveja, toda competição, toda calúnia, toda fofoca, mentira. Poda tudo isso, Senhor. Corta tudo isso. Toda droga, álcool, cigarro, pornografia, promiscuidade, imoralidade. Poda tudo isso, Senhor, para que eu produza mais, para que eu seja mais, para que eu possa mais. Faça-me, Senhor. Se entrega para o Senhor neste momento. Diga para Jesus tudo que está no seu coração, e principalmente a sua vontade de servi-lo, a sua vontade de ser dele. Faça-me, Senhor. Faça-me, Senhor. Faz em mim, quero que faça assim. Vai cantando isso. Tua vontade em mim, faça em mim, quero que faça assim. Faça-se, Senhor. Te faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade em mim, faz em mim, quero que faça assim. Te faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Faça-me. Tua vontade sim. Faça-me, Senhor. Quero que faça assim. Eu te dou liberdade total na minha vida. Faça-me. Faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim. Faz em mim, quero que faça assim. Repitamos. Senhor Jesus, faça-me na minha família. Faça-me no meu trabalho. Faça-me nos meus relacionamentos. Faça-me
nos meus sonhos e projetos. Faça-me na minha saúde. Faça-me na minha enfermidade. Faça-me, seja na alegria ou na tristeza. Faça-me. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui teu servo. Faça-me. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa noite o Senhor dê a cada um de nós essa graça maior, passar do dai-me para o faça-me. E quem deseja isso na sua vida, dê passos concretos. Viva isso e Deus com certeza será a tua força. Ao Senhor Jesus, por esta palavra maravilhosa, uma grande salva de palmas. Que bom que este vídeo chegou até você. Eu acredito que na vida nada é coincidência, tudo é providência. Espero que este vídeo ajude você a se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com Deus. Este vídeo faz parte do projeto Luz e Vida e está disponível no YouTube, Projeto Luz e Vida. Toda semana um vídeo novo para você. Se você acompanha o nosso trabalho e admira o nosso jeito de evangelizar, não deixe de compartilhar, curtir, favoritar e principalmente se inscrever no canal. Existem vários e vários vídeos disponíveis para você. Cada vídeo uma reflexão nova para que você seja uma pessoa nova para um mundo novo. Toda semana nós temos um encontro marcado. Toda semana um novo vídeo com boas lições para você. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por fazer parte desta grande família do Projeto Luz e Vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.
Pergunta para quem está do seu lado assim: você está precisando de um pouquinho de paciência? Geralmente a resposta é: pouquinha? Haja paciência, meu filho. Haja paciência. Sabe qual oração boa para rezar quem não tem paciência? Jesus, manso e humilde de coração. Olha aí, Jesus manso, mansidão. Mas quando fala Jesus paciente, Jesus que tem paz interior. A vida de Moisés é uma mistura de aventura com tribulação, com responsabilidade. Moisés nunca perdeu a paz interior. A mansidão foi fundamental para que Moisés cumprisse o que Deus o colocou. Quais são os segredos da paz interior de Moisés que eu também posso ter? Agora que é a parte prática. Esse primeiro momento, eu falei de exemplos de falta de paz e falei um pouco da história de Moisés. Se Moisés conseguiu manter a calma, consegue também. Se Moisés conseguiu manter a paz interior, quando o povo estava com fome, pediu a Deus o pão do céu, panes angélicos, pão dos anjos. Quando o povo estava com sede, Moisés pediu água. Quando Deus mandou Moisés voltar para o Egito, ele voltou. Por que Moisés tem essa confiança e esta paz interior? São vários princípios. Nós vamos falar somente dos 3 principais. Preste atenção e coloque em prática. Primeiro princípio da paz interior. Diga alto: saber realmente quem eu sou. Primeira coisa, é a questão de identidade. É uma questão de identidade. Ele responde a pergunta: quem sou eu? Hebreus 11, 24. Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque ele sabia quem ele era de verdade. Moisés era hebreu de natureza e egípcio de formação. Ele recebeu uma formação egípcia, mas o coração dele era de judeu. Eu conheço pessoas que vieram do interior, mudaram talvez aqui para Divinópolis, se tornaram grandes empresários, pessoas de sucesso, pessoas bem economicamente falando, familiarmente falando, saíram da roça, mas a roça não sai. Pergunta para ele: onde você fica feliz? É no carro? É na casa? É na empresa? Não. Minha felicidade é quando eu fujo para a roça, quando eu estou descalço, quando eu jogo milho para as galinhas, quando eu pego meus pichinhos, quando eu subo no pé e labuzo a boca de manga. Empresários de sucesso saíram da roça, mas não perderam a sua identidade. Eles sabem quem eles são. Sou empresário, tenho casa, tenho carro, funcionário, mas lá dentro, meu coração é lá da roça. Meu coração ainda anda de chinelo de dedo. Eu posso andar até de sapato social, mas meu coração é de chinelinho de dedo. A pessoa não perde a sua identidade. Todos pensavam que ele fosse um egípcio legítimo, e alguém poderia até falar no ouvido de Moisés: larga de ser besta, velho. Esquece quem você é, vive quem você não é. Você está vivendo como filho de rei. Olha a sua cama, olha a sua roupa, olha a sua herança, olha o exército egípcio, as suas ordens. Ele poderia até ter feito, mas ele teria tudo, menos paz interior. Ele abriu mão daquilo que ele não era, para viver a sua verdade. Pergunta para quem está do seu lado uma pergunta difícil de responder, que você não vai responder, você vai só escutar, e quando chegar em casa, põe a cabeça no travesseiro e pensa na resposta. Pergunta para quem está do seu lado: qual é a tua verdade?
Difícil. Cada um de nós precisa ser confrontado com a questão da identidade. Todos têm a profunda necessidade de aceitar quem é. Uma maneira bem rápida de você ter úlcera, queimação, insônia, é você viver achando que você é quem você sabe que não é. Você não é, muitas vezes, quem acha que é. Moisés decidiu parar de fingir e ele aceitou a sua identidade. O fundamento da paz interior é não tentar ser o que não é. O mundo prega o contrário. Você tem que ser assim. Você tem que ser assado. Aí namora, estou pegando um exemplo de namoro, pode ser vários outros. Namora achando que é. A moça é um poço de falta de paciência. Mas para o namorado, oi, tudo bem? E ele fala, o mundo, quando estiver acabando, para essa aí, acaba em 15 dias. Tudo para ela. Aí depois que casa, ela continua. Ei. Só que ninguém consegue fingir o tempo todo. Você pode fingir algumas horas do dia. Você pode fingir algum lugar que você vai. Ninguém finge o tempo todo. Aí ela começa a mostrar para o marido aquilo que ela é. E o marido vai ver que ela não é o que ele achava que fosse. Se ele não aguenta ela nervosa, o que ele faz? Divórcio, adultério, traição, mentira. Se lá atrás ele soubesse que ela era assim, seria mais fácil conviver no casamento. Alguém perguntaria para ele, como que você aguenta? Ele responderia, acostumei desde o namoro com essa falta de paciência. Mas é tudo da boca para fora, tá com a boca mansa, tem um coração bom, uma pessoa boa. Porque ela se mostrou quem ela era, do início. Quem não conhece a verdade do início, acaba frustrado no final. Seja quem você é. E se você tiver um gênio mais difícil, se for mais sistemático, chato, etc., não preocupa. Você vai encontrar alguém que vai te amar exatamente como você é. Eu fui numa loja de decoração aqui em Divinópolis. Depois vocês vão ver o que eu comprei lá. Foram 2 bustos, um masculino e um feminino, para falar sobre a diferença de homem e de mulher, Adão e Eva, para fazer uma pregação muito legal. E eu olhando, eu gosto dessas coisas diferentes, para eu fazer pregação, olhando uma coisa ou outra, eu olhei para ela e falei assim, ô moça, fala uma verdade. Eu converso, no instante faz amizade. Né? Fala uma verdade para mim. Aquelas peças ali saem, tinha umas peças lá horrorosas, um verde, um amarelo. Ela falou comigo assim, Padre Cristian, só acredita que eu acho horroroso, mas toda peça aqui sai. Um dia chega alguém que olha e fala assim, mas que lindo, eu vou levar. E leva. Como nenhuma peça é eternamente indesejada, nenhuma pessoa será eternamente rejeitada. Mesmo que você for aquela peça que a maioria olha e fala assim, alguém quer? Quer. Sempre quer. Mas se você for de verdade, imagina se você pinta uma peça feia de dourado, a pessoa leva achando que é dourado. Quando vai lavar, o dourado vai embora. Não, não quero. Se ela tivesse comprado a verdade, ela não frustraria com a mentira. Primeira coisa para você ter paz interior, saiba quem você é. Mostre quem você é. E não tenha vergonha de ser você. Enquanto você não gostar de você, você não vai ter paz interior. Você pode ter dinheiro, pode ter celular, pode ter emprego, pode ser chefe, pode ser uma pessoa famosa, de destaque, com carro. Não vai ter paz interior. Você sabe, as pessoas amam aquilo que eu mostro, não aquilo que eu sou. Segundo, consequência para você ter paz interior. Repita alto. Aceitar as minhas responsabilidades. Moisés preferiu ser maltratado, mas no meio do povo de Deus, do que nos prazeres na casa do faraó.
Moisés fez a opção por Deus. Quando Moisés escolhe o povo de Deus, Moisés escolhe o próprio Deus. Ser manso também é saber fazer as escolhas corretas. Quais são as suas escolhas? Estou falando aqui para muitas pessoas. Quando aparece na sua frente o certo e o errado, e você sabe que é certo e errado, você escolhe o quê? Lá no seu coração, você sabe. Você tem escolhido o quê? Você já notou que mesmo quando a gente sabe que uma coisa é errada, de vez em quando a gente escolhe o errado, achando que vai dar certo? E escolhe o errado, porque todo mundo está no errado, e todo mundo está no errado, eu vou escolher porque vai dar certo. Cuidado com as suas escolhas. Vivemos numa sociedade onde as pessoas gostam de transferir responsabilidade. Deu certo? O mérito é meu. Deu errado? Você já procura um culpado. Sabe quais são as regras do bom funcionário para subir de cargo? Olha para cá. Está errado, né? É uma piada. Mas muita gente vive isso. Se você pensar, não fale. Se você falar, não escreva. Se você escrever, não assine. E se você assinar, jura até a morte. Alguém assinou no meu lugar. Não fui eu, não sei de nada. Tem gente que gosta. Deu errado, a culpa não é minha. Meu irmão, minha irmã, você quer ter paz interior? Não transfira as suas responsabilidades para os outros. Assuma aquilo que é para você fazer. Assuma que você deu certo. Assuma que você errou. Assuma que você não dá conta. Isso não é feio. Isso não é feio. Vivemos numa sociedade em que tudo deve ser responsabilidade do outro. A mamãe e o papai pensam, quem vai educar essa peste é a escola. Quem vai dar fé é a igreja. Quem vai ser no limite é a polícia. E os pais, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de criar filho é pai e mãe. Responsabilidade de fazer a sua vida dar certo é sua. Não fique julgando a responsabilidade para os outros. Você quer uma coisa bem feita? Pegue e faça. Você quer olhar uma coisa do seu interesse? Vá e olhe. Não fique julgando responsabilidades. Tem gente que vai julgando tanto, depois não sabe como se encontra. Todos amamos culpar os outros, mas odiamos ser culpados. Não podemos controlar as situações que surgem na vida, mas eu posso decidir como eu reajo. Não importa o que os outros fazem com você, importa o que você faz com o que os outros fazem com você. Vou dar um exemplo claro. Fui numa casa uma vez, o menino estava com raiva. Chegou da escola, brigou com um coleguinha dele, estava morrendo de raiva. A mãe dele falou, não pode ficar com raiva. Falei, pode, por que não pode? Deixa o menino. Aí pode ficar com raiva. Estou com raiva, fica com mais, tem mais raiva. Porque pelo jeito você apanhou, apanhei, então mais raiva ainda. Ô padre, não é pecado ficar com raiva? Falei, pecado é negar sentimento. Quem não sente é porque morreu. Se você vive perto de alguém que diz para você, eu não sinto raiva, eu não sinto alegria, eu não sinto tristeza, eu não sinto nada. Você fala assim, olha bem, eu vou comprar um caixão para você. Quem não sente nada já morreu, como você não sente? Sente raiva, eu sinto raiva. O importante não é o que você sente, é o que você faz com aquilo que sente. Toda pessoa desequilibrada nega o que sente. Eu tenho uma pessoa, uma vez temos de morrer. Ai padre, estou sentindo desejo. Falei, glória a Deus. Ai padre, desejo, a vontade de se pegar. Falei, glória a Deus. Tudo funciona aí, meu? Era um rapaz, tudo funciona aí? Funciona, graças a Deus. Tem muito que não funciona, louva a Deus que funciona. Agora, você sentir desejo, não tem problema nenhum.
Você sentiu a sua sexualidade pulsar? Não tem problema nenhum, isso é normal. Anormal você falar, não sinto nada. Falou, então tá ruim, meu filho. O importante é sentir, você sente. O que você vai fazer com o que você sente? Aí muda a história. A historinha do menino. Ele estava com raiva. Então, filho, usa essa sua raiva para dominar você. Usa essa sua raiva para na hora de começar uma briga, você não brigar. Quando um não quer, dois não briga. Agora, o ruim da raiva é se ele for no quarto, quebrar o quarto todo. Ir lá no menino, jogar uma pedra na casa do menino. O importante não é o que você sente, é o que você faz com aquilo que você sente. Aceite suas responsabilidades. A escolha é nossa. Quem é uma pessoa amarga, insatisfeita, pessimista, escolheu isso. Quem é uma pessoa alegre, otimista, feliz, escolheu isso. Diante da discussão, nós temos que preferir o silêncio. Diante do rancor, o perdão. Da dificuldade, a perseverança. Em frente à dor, o caminho do consolo para Deus. Diante da omissão, o serviço. Quando assim procedemos, abrimos a porta para a mansidão. Terceiro e último ponto. Definir as minhas prioridades. Qual é o terceiro? Segundo, assumir as responsabilidades. Primeiro, ser verdadeiramente o que se é. Primeiro. Segundo. Terceiro, definir as suas. Nem tudo aquilo que é importante é prioritário. Você não consegue fazer tudo. É preciso colocar prioridade. Há outra questão que Moisés enfrentou a prioridade. Ele definiu o que era realmente importante em sua vida. Do ponto de vista humano, o jovem Moisés tinha tudo. Poder, prazer, posse. A prioridade de Moisés não era o poder, mas era servir a Deus. Qual que é a prioridade do homem casado? É ter prazer ou ser fiel à esposa? Qual que é a prioridade do funcionário? É ajudar a empresa a crescer ou apenas sugar o dinheiro e pegar o que pode? Qual é a prioridade de uma boa esposa? É gastar o dinheiro do marido ou ajudar na economia a crescer? São opções, gente. Cada pessoa faz opção por aquilo que deseja. As suas prioridades têm que ser prioridades boas para que Deus abençoe você e você possa ter a paz interior. O caminho da paz interior passa pelas prioridades que você traz no seu coração. Você pode mentir para os outros, para Deus você não mente. Deus olha para você e Ele sabe quais são as suas prioridades. Tempo é questão de preferência. Você sempre tem tempo para aquilo que é prioridade. Um homem só trabalhava. Trabalhava. Família julgada, mulher julgada, filho julgado. Ele trabalhava. E a conta só. Foi no médico, o médico falou com ele. Você faz caminhada? Tenho tempo, só trabalho. Você faz exame? Não tenho tempo, só trabalho. Joga uma peladinha, uma corridinha? Não tenho tempo, só trabalho. Segunda a sexta, empresa, sábado, domingo em casa. Trabalha domingo, colocando as coisas em ordem para começar a segunda. Tá bom, vamos ver até onde que essa máquina vai. Um dia, meu filho, ele almoçando, deu uma dor no peito do velho. Correram com ele para o hospital, o doutor falou, você teve quase um infarto. E eu vou te contar, você vai ter outro. E pode ser que o do outro você não viva. Eu sei que o seu tempo é muito pouco, você não tem tempo para nada. Mas eu vou te passar uma receita. Você vai caminhar de segunda a sábado, 1 hora por dia. Você vai fazer a academia segunda, quarta e sexta, 1 hora por dia. Você vai cortar carne, fritura, gordura, comer mais vegetais. Domingo, você vai curtir a sua família. Você tem tempo de ter um estresse. Se fizer, você vive.
Se não fizer, você morre. Vai com Deus. Passou um tempo, meu filho. Está lá na pitangui, ó. Está na academia, ó. Mas não tinha tempo, velho. Por que arrumou tempo? Porque tempo é questão de prioridade. A prioridade é o trabalho, então você acabe no trabalho. A prioridade é cuidar da saúde, você vai ter tempo. Prioridade é o namoro, você vai ter tempo. Prioridade é a faculdade, você vai ter tempo. Prioridade é Deus, vai ter tempo para Ele, todos os dias. Prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Meus irmãos e irmãs, ao chegar na sua casa, não deita não, senão você esquece. Muita gente já traz o caderno, nem anota. Se você não anotou, anote. Os três pontos para que eu tenha paz interior. Primeiro ponto, saber quem eu sou de verdade. Segundo ponto, assumir eu tenho que fazer aquilo que eu devo fazer. Terceiro ponto, cuidar das minhas prioridades. O que eu estou deixando passar na minha vida? O que eu deveria cuidar mais que eu não estou cuidando? Eu quero finalizar com uma historinha que pode parecer boba, mas que muita gente vive praticamente a mesma coisa. Dizem que um ratinho vivia tranquilamente num paiol. Andava para um lado, andava para o outro. Aí o dono do sítio comprou um gato e soltou o gato no paiol. Aí o ratinho não tinha como passear mais, só ficava dentro da casinha e ficava rezando. Oh meu Deus, que tragédia! Dai-me, me transforma num gato. Eu quero ser um gato. Se eu virar um gato, meu problema está resolvido. Aí Deus falou assim, então tá bom, se é isso que vai te fazer feliz, é isso que vai te dar paz interior. E virou um gato. Para que 2 gatos no paiol? O dono tirou um gato. Ele ficou lá tomando conta. Feliz. Aí um dia apareceu no sítio um cachorro. Aí ele não tinha como passear mais. Ele rezou. Oh meu Deus, eu quero ser um cachorro. E quando não for um cachorro, eu não vou ser feliz. Deus pensou, se é isso que te dá paz interior, vira um cachorro. E virou um cachorro. O dono escorraçou o outro, ficou com ele. O dono saiu para caçar tatu. Levou ele para caçar o tatu. Ele procurando tatu daqui, procurando tatu de lá. Quando ele chega num lugar descampado, ele vê passando uma onça. Aí ele olhou e falou assim, Caim, oh meu Deus, me transforma numa onça. Aí Deus falou assim, seja que te dá paz interior, eu virou um rato. Ele ficou desesperado, chorando, ai, vou correr. Oh meu Deus, o que o Senhor fez? Falou, olha, não adianta nada. Eu te transformar em gato, eu te transformar em cachorro, nem se eu transformasse fosse em onça, resolveria o problema. Porque o seu coração permaneceu sempre de rato. Você entendeu a lição ou não? Você pode transformar tudo. Se você não conseguir transformar o teu coração, você vai poder ser alguém cheio de posses, mas você não terá a paz interior. Paz interior é questão de autoconhecimento. É questão de responsabilidade. É questão de prioridade. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar aos céus uma prece, pedindo a Deus o dom da paz interior. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos por esta nossa pregação. Muito obrigado, Senhor, porque tantas e tantas pessoas que aqui estão não têm paz interior. Nós não somos pessoas mansas e muitas vezes falta dentro de nós a paciência. Ajuda-me, Senhor, a amar aquilo que Deus fez. Ajuda-me, Senhor, a me amar do jeito que eu sou. Claro, buscando mudança, buscando melhorias, buscando superação. Mas o ponto de partida é o alto amor. Eu gostar daquilo que Deus gosta. Eu amar aquilo que Deus fez. Eu sou obra das mãos de Deus.
Deus fez o homem e viu que era muito bom. Deus, quando nos criou, Ele viu que era muito, muito bom. Ajuda-me, Senhor, a assumir as minhas responsabilidades, mesmo que as consequências forem ruins pelas minhas más opções. Ajuda-me, Senhor, a fazer aquilo que deve ser feito. Afasta de mim, Senhor, todas as vezes que eu jogo a responsabilidade do que deu errado nas costas dos outros, principalmente quando os outros não estão para se defenderem. Assumindo as minhas responsabilidades, trabalhando as consequências, que eu possa ter paz interior. Mas só me conhecer não basta. Ter as minhas responsabilidades não basta. É preciso que eu tenha prioridade de vida. Ajuda-me, Senhor, a priorizar aquilo que realmente é importante. Deus, a minha família, meus amigos, a minha saúde, para que eu tenha paz interior. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, eu quero ter um coração manso como o teu, quero ter um coração paciente como o teu. Dai-nos, Senhor, o dom da paciência. Dai-nos, Senhor, o dom do equilíbrio. Dai-nos, Jesus, o dom da paz interior. Que ao sairmos daqui, sintamos o nosso coração cheio de Deus, cheio de paz, cheio de mansidão. Abençoe-nos, Jesus, e conceda-nos desta noite o alto amor, as nossas responsabilidades, e definirmos melhor as nossas prioridades, para que assim conquistemos a tão sonhada paz interior. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizamos esta pregação abraçando quem está do seu lado e desejando para essa pessoa a paz de Cristo.